Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula e hoje vamos falar sobre torque e quantidade de movimento. Torque mede a capacidade de uma força produzir rotação. Vamos imaginar essa pequena partícula. Sabemos que ela é tão pequena que é de massa desprezível. Sabemos que ela pode se movimentar de um ponto a outro e voltar. Em física, chamamos essa partícula de ponto material. Porém, se pegarmos o corpo maior, que em física chamamos de corpo extenso, como essa manivela de barco, sabemos que ela pode se movimentar de um lugar ao outro, mas se ela tiver um eixo fixo, ela pode girar também. E aí que entra o torque, pois se aplicarmos uma força nessa manivela é para ela girar, mas se aplicarmos uma força aqui, uma força chamamos de força mão, vamos notar, se ela tiver um eixo fixo, que ela não vai se movimentar. Então o momento dessa força, o torque dessa força vai ser igual a zero. Mas se aplicarmos uma força aqui, vamos notar, força 2, vamos notar que a manivela vai começar a se mexer, porém não vai ser aquela rotação fácil, a mesma força. E agora, se aplicarmos uma força 3 aqui, vamos perceber que ela vai se movimentar bem mais fácil e vai dar até um giro completo, pois o torque está associado a não só a força, mas também o local em que ela vai ser aplicada, a distância. Torque vai ter muito associado ao momento da força, vai estar associado em força vezes o raio. Como vamos notar aqui, se aplicarmos uma força aqui, isso aqui também não vai se movimentar, pois isso acontece, pois ele está no mesmo eixo de rotação. E para o torque acontecer, ele tem que estar em um ângulo pelo menos de 90 graus. Assim, ele vai ter uma rotação. E vale lembrar que a quantidade de movimento angular é dada pelo produto dos vetores. Vamos ter a fórmula que L é igual ao raio vezes a força. E essa unidade de medida vai ser dada, força sabemos que é em newtons e raio é em metros. Então a unidade de medida vai ser newtons por metro. E vamos para cá, e como usar o sinal, é adotável, você escolhe como quiser. Mas é muito usado como no sentido horário, que ela seja negativa, e no sentido ao contrário, que seja positivo. E agora vamos saber um pouco mais sobre a quantidade de movimento angular com Lucas Pereira. Então, começando a aula hoje sobre a parte do movimento angular, já peço para vocês imaginarem o corpo em movimento. Por exemplo, um carro em uma estrada. Podemos associar a ele duas grandezas, a grandeza de massa e a grandeza de velocidade, que são fatores que podem interferir no desempenho do carro quando ele está em movimento. Então, agora imagine a Terra girando em torno do Sol. Também temos um corpo e uma determinada massa realizando o movimento. Porém, neste caso aqui, a rotação em volta de um corpo fixo. Sendo assim, esse movimento tem uma determinada velocidade angular associada a ele. E essa relação entre massa e velocidade angular gera uma grandeza chamada momento angular. Podemos imaginar um outro exemplo, uma bicicleta em movimento. O exemplo, o pedal realiza um movimento em torno de um eixo fixo. Ou seja, é quando pedalamos a bicicleta e o equilíbrio se mantém. A mesma coisa ocorre no exemplo anterior. A Terra gira em torno do Sol. Ou seja, essa Terra ela está girando em torno de um eixo fixo que
se mantém equilíbrio. A mesma coisa se aplica a esse novo exemplo de um pedal de bicicleta pedalando. Assim, o momento angular, que é determinado pela letra L, o momento angular, ele é um vetor perpendicular à quantidade de movimento associada a de um corpo em movimento de rotação em torno de um ponto fixo, onde o R é o vetor raio entre o objeto e o eixo de rotação, o V é o vetor velocidade linear do objeto e o M é a massa do objeto. Lembrando que esse vetor velocidade linear do objeto, ele não pode ser paralelo ao vetor raio. Isso indicaria que o objeto não estaria fixo ao eixo de rotação e, assim, não teria momento angular. O momento linear pode também ser dado em termos da velocidade angular do objeto, onde a velocidade é igual a ômega vezes o raio, ou ômega que é igual à velocidade sobre o raio. Quando falamos de corpos em movimento circular, podemos relacionar a sua distribuição de massa no corpo e como essa distribuição se relaciona com o raio do movimento, essa grandeza se chama de momento de inércia, que ela é dada pelo quê? O momento de inércia é dado pela massa do objeto vezes o raio ao quadrado. Assim, podemos escrever que o momento angular é igual a inércia vezes ômega, na sua forma vetorial, aplicando a mesma fórmula, com a sua setinha representando o vetor. E agora, com o professor Lucas Carvalho, vamos ver alguns exercícios com aplicações desses assuntos que foram... Olá, agora vamos estar resolvendo os exercícios sobre torque e quantidade de movimento. O exercício 1 diz: ao chegar a uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças com relação ao movimento dessa porta. Analise as preposições. 1. Ou seja, essa questão ela está pedindo para a gente analisar e julgar se as preposições estão corretas. E se não estiverem, nós vamos estar agora corrigindo elas. Número 1. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da força. 2. A unidade do torque da força no Sistema Internacional de Medidas é o newtons por metro. Pode também ser medida em joule. 3. O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. 4. Qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo, consequentemente a porta rotacionará sempre. Agora vem para cá para a resolução. Bem, então analisando o contexto, vamos julgar a alternativa 1. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da força. Nós vamos ver que essa alternativa ela é falsa e nós vamos ver o porquê e nós vamos recorrigir. Nós vamos ter que quanto maior a distância entre a maçaneta e as dobradiças, maior e mais efetivo será o torque da força. Então a alternativa 1 ela é falsa e aqui está a recorreção, porque ela está afirmando que será menor, embora seja maior. Então agora vamos para a alternativa 2. A unidade de torque da força do Sistema Internacional de Medidas, o SI, é newton por metro, podendo também ser medida em joule. Tá, nós vamos ter que o joule, ele destina-se à medição de quantidade de energia, então ele jamais poderá ser usado para medir o torque. Então, essa alternativa, ela também é falsa. Vamos analisar 3. O torque da força depende da distância perpendicular entre as maçanetas e as dobradiças. Sim, está correto. Por quê? A força que gera o torque, ela deve ser aplicada perpendicularmente ao eixo de rotação. Então, essa alternativa ela é correta. Vamos para a alternativa 4. Qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo. Consequentemente, a porta rotacionará sempre. Nós vamos ter que essa alternativa ela é falsa. Por quê? Se a força paralela ela é paralela ao eixo da rotação, não haverá o torque. E aqui a alternativa está dizendo que sempre haverá torque, só que nós temos uma condição para que aconteça o torque. Então essa alternativa ela também está errada. E dessa questão, a única alternativa que é verdadeira e correta é a 3, que é a nossa resposta. Agora, vamos ler a questão 2.
Lê as afirmações a seguir. Então nós vamos julgar as afirmações em verdadeiras ou falsas. Número 1. O torque é uma grandeza escalar que possui unidade de medida definida pelo Sistema Internacional de Unidades, newtons por metro. Vamos julgar aqui. O torque é uma grandeza escalar? Não. No começo da aula nós vimos que o torque é uma grandeza vetorial. E isso torna essa afirmação incorreta. Número 2. A força que gera o torque deverá ser aplicada perpendicularmente em relação ao eixo de rotação. Está correto? No início da aula nós vimos sim que a força que gera o torque ela é aplicada perpendicularmente ao eixo de rotação. Beleza. Alternativa 3. Mesmo que a resultante do torque gerado por forças distintas não seja nula, haverá equilíbrio. Bem, não é bem assim que funciona, porque nós sabemos que a condição de equilíbrio é que a soma dos torques gerados no sistema seja nula. Ou seja, a afirmação 3 ela é incorreta e nós temos aqui a correção dela. Para que tenha a condição de equilíbrio, é necessário que os torques somados, os torques gerados, sejam nulos. 4. A posição ideal para a instalação de maçanetas é no extremo oposto em relação às dobradiças. Nessa posição, a força necessária para girar a porta será a menor possível. Nós sabemos que quanto maior for a distância, mais fácil vai ser da porta girar, da porta abrir, que nós vimos no início da aula. Obrigado.